Mateus 14 relata o momento em que Jesus andou sobre as águas e socorre o discípulo Pedro. Pedro, que estava desesperado, afundando nas águas agitadas. O que aconteceu com Pedro? Pois bem, ele e os outros discípulos estavam numa barca atravessando para outra margem. Jesus os viu na barca e a barca estava completamente agitada pelo vento forte. E ele vai ao encontro dos discípulos, caminhando sobre as águas. Pedro, vendo Jesus, pede para ir até ele. Jesus disse: "Venha, Pedro." Pedro então sai do barco e vai andando. Enquanto ele confia em Jesus, ele fica de pé sobre as águas. Mas a violência do vento redobrou e Pedro teve muito medo e começa a afundar, gritando: "Senhor, Senhor, salva-me, por favor!" No mesmo instante, Jesus lhe estendeu a mão, o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Essa passagem nos dá uma lição importantíssima. Ao gritar Senhor, Pedro afirma que está diante daquele que pode subir a terra, o céu e o mar. Ao gritar salva-me, ele está diante daquele que faz misericórdia, socorrendo a todos que lhe pede. Pedro, ele via isso acontecer com frequência, mas mesmo assim, Pedro teve medo. Na pergunta que se faz a Pedro, Jesus está ensinando que não basta apenas ter confiança quando tudo está tranquilo, mas manter a fé mesmo na tempestade, mesmo quando o vento redobre. Incrível como nós nos identificamos com Pedro. Mas ele também nos ensina. Pedro nos ensina que o discípulo de Jesus não é aquele que nunca afunda, mas aquele que sempre volta a confiar e ter fé. O que eu gostaria de falar para você no dia de hoje: quantas vezes acontece coisa semelhante conosco, quando as ondas do mar da vida se agitam e parece que nós vamos afundar. A impressão que se tem é essa, que o nosso barco vai afundar. Daí clamamos Jesus e ele diz: "Venha." Até damos aí os primeiros passos na sua direção, mas de repente o vento sopra mais forte e as ondas dos problemas se agitam e vão se tornando gigantes. E nós temos medo. E olha, amigo, quando nós temos medo, nós ficamos paralisados. O medo, ele impede de percebermos as mãos fortes de Jesus, segurando a nossa mão para que nós não venhamos a afundar. A mão de Jesus está sempre lá onde nós necessitamos dela. Se nós estivermos afundando em mares de problemas, mas reconhecermos que com Jesus tudo pode, acima da nossa pouca fé está a sua misericórdia infinita. Temos que agradar a Deus. Basta gritarmos: "Senhor, salva-me", e Ele nos salvará sempre. Meus queridos, o que agrada a Deus é a fé. Mas, infelizmente, quando dizemos que somos dessa ou daquela religião, dizemos que vamos ao culto, colocamos a Bíblia debaixo do braço, dizemos que fazemos isso ou fazemos aquilo, mas no íntimo duvidamos do poder de Deus. Duvidamos do poder restaurador. Duvidamos que as mãos de Cristo estão sempre ali, estendidas para nos resgatar quando afundarmos. Afundamos nas nossas próprias teorias, nas nossas mentiras. Às vezes somos tolos, queremos mostrar ao mundo que somos de um jeito, quando na verdade somos de outro. Queremos mentir para Deus. Seja puro e sincero para com Deus. Nada é oculto aos olhos de Deus. Precisamos sim confiar mais, deixar que Deus haja em nossa vida. E que Deus te abençoe no dia de hoje. Creia tão somente. Pense no que aconteceu com Daniel quando orava e pedia a ajuda de Deus. O anjo vinha para trazer a resposta, mas o inimigo impedia. O anjo então voltou e disse: "Senhor, o inimigo está impedindo." E Deus mandou o arcanjo.
está lá no livro de Daniel. Que Deus te abençoe e que você possa ter o entendimento e discernimento e fé suficiente para, quando afundar, conseguir se erguer. Reflita sobre isso e um forte abraço a você. Paz e bem.